Olha só que interessante, uma empresa especializada no estudo da produtividade resolveu fazer uma pesquisa para entender quantos por cento daquelas pessoas tinham o hábito de adiar atividades do seu dia a dia. E esse resultado pode ter impacto direto sobre o teu sucesso e a tua prosperidade. Isso porque ele pode ser correlacionado com a porcentagem de pessoas que dá certo na vida, que se tornam bem-sucedidas, que conseguem de fato crescer. Mas como assim? O resultado do estudo foi o seguinte: 4.000 pessoas foram entrevistadas e o que foi descoberto foi que 97,4% daquelas pessoas tinha como hábito adiar atividades no seu dia a dia. E as principais atividades que são adiadas seriam 4: exercício físico, cuidados com a saúde, leitura e planejamento financeiro. Agora já ficou um pouco mais claro qual seria a relação disso com o teu progresso, com o teu sucesso. A primeira delas é fato, exercício físico. Isso porque o exercício físico é essencial, mesmo que algo que a gente não queira fazer, até porque a gente não começa a fazer academia, dói as pernas, vai correr, acaba tendo algum desconforto e assim por diante, mas é essencial, é muito importante. Isso porque o exercício físico ajuda para diminuir o teu cortisol, esse hormônio do estresse, e também estimula hormônios essenciais, tais como endorfina e dopamina, para te ser uma pessoa mais feliz, para que quando o dia esteja terminando, tu pense sobre o dia de amanhã, queira que logo ele comece, não pense, poxa, amanhã é segunda-feira. Entende? Para não ficar nesse ciclo vicioso, esse ciclo horrível da corrida dos ratos. O nosso segundo ponto é a leitura, o aprendizado. Continuar aprendendo. A leitura é tão importante que ela vai te ajudar a desenvolver o teu raciocínio. Se não, se a gente ficar só com aquele estímulo clássico do celular, é só uma dopamina instantânea. Nosso raciocínio vai ficando cada vez pior. Imagina, por exemplo, que antigamente, lá na época dos teus estudos, era habitual que tu tinha tabuada. Você lembra? Aquele negócio de 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7, e era na hora, instantâneo o resultado. E talvez hoje em dia, depois de tanto tempo, depois de tantos cálculos, o resultado seja muito pior. Isso porque tu vai ter que usar uma calculadora para fazer um cálculo que antes tu fazia de cabeça na hora. Porque o teu raciocínio é como ele tem que ser estimulado assim como o músculo também deve ser. O terceiro seria os cuidados com a saúde. Isso tem impacto direto com a primeira decisão que eu já vou te contar. Porque imagina o seguinte, se eu não cuidar da minha saúde, eu não vou ter vitalidade, eu não vou ter energia. Porque basicamente eu preciso ter energia através do alimento para conseguir fazer o exercício físico e depois eu vou precisar de mais energia para ler, para me desenvolver, para trabalhar no meu dia. Sem ter nenhum estímulo, sem medicamentos, sem energético, não precisa disso. E a quarta seria a parte do planejamento financeiro, que vai ter relação com a nossa segunda dica. Então vamos logo para essas dicas. A primeira dica tem a ver com decisões. Como assim? Sabe que o The Wall Street Journal, de acordo com um estudo, entendeu que o ser humano toma cerca de 35.000 decisões por dia. Algumas delas são muito conscientes, a gente sabe o que está fazendo, como é o fato de escolher uma roupa. Porém, algumas delas, tais como piscar, elas normalmente não são. Só que o que isso pode ter de impacto? Imagina as decisões como uma barrinha que está carregando, certo? Quando começa o dia, cada novo dia que começa, a gente tem essa barra cheia. À medida que o dia vai passando, nossa energia também vai passando. E percebe que quando chega lá no final do dia, a nossa tendência de procrastinar para ir na academia ou para comer um alimento saudável, ela se torna cada vez mais repentina. Isso porque a gente vai querer decisões que sejam mais fáceis, tais como, ao chegar no trabalho, se jogar no sofá e pegar o celular. É a coisa mais habitual a ser feita e muitas pessoas fazem, por isso que muitas pessoas estão no mesmo jeito, no mesmo resultado. Mas o que eu quero te dizer com isso? Então a primeira coisa para ti ser uma pessoa mais produtiva começa na noite. Escolher uma roupa para outro dia é algo que leva bastante tempo. Pega e já, ao invés de fazer isso ao acordar, que isso vai tirar um bom tempo, vai suprimir algumas decisões que seriam importantes para ti, faz isso um dia antes. Se vai ter uma reunião, ao invés de ficar tão atordoado com aquilo naquele dia, se planeja um dia antes. A tua rotina, o teu planejamento do outro dia deve ser feito sempre um dia antes, não naquele dia. Isso porque as tuas decisões têm que estar voltadas para aquilo que tu decidiu fazer naquele dia que já estava premeditado. Se eu ainda vou ter que decidir sobre cada coisa que eu vou fazer para depois começar a fazer, entende como esse processo ele acaba se retardando? Eu acabo tornando ele muito mais devagar, entendeu? Então a primeira coisa seria isso, vamos fazer diminuir o nosso número de decisões, para que as decisões que eu tiver que tomar de fato consciente, elas sejam as melhores. Então, por exemplo, ir na academia, definir logo o horário no outro dia, definir um horário, celular, definir ali quanto eu vou ficar no celular, isso é importante. A terceira coisa, a roupa,
tem que estar definido, então toda a minha rotina tem que estar definida um dia antes. Porém, em meio a esse desenvolvimento, a gente sofre com uma coisa, as distrações. Isso porque eu posso ter o melhor planejamento de todos. Eu posso até fazer um organograma para definir tudo o que eu quero fazer. Posso baixar um aplicativo, só que em meio a isso vão ter as distrações. Porque quando eu estiver escrevendo as coisas que eu vou fazer, vai aparecer uma notificação no celular que vai ser do WhatsApp, do Insta, de uma loja, ou enfim. E eu vou olhar, não, só para dar uma olhadinha, e acaba se passando muito tempo. Porque aquela dopamina, principalmente em redes sociais, tais como o TikTok ou o Instagram, ela é instantânea. E aqueles minutinhos se tornam às vezes horas. E as tarefas que eu tinha que fazer ficam no segundo plano. É como se eu estivesse mexendo no computador e eu vou abrindo várias abas. Porém, equivale àquela que eu estou com ela aberta nesse momento. As outras, talvez que seriam importantes, ficaram ali, não se desenvolveram. E quando chega no final do dia, o que a gente faz? Fecha todas aquelas abas. E se percebe então que pouco foi feito, entende? Então a gente precisa eliminar essas distrações. Como? Se uma distração para ti é teu celular, o interessante é que a gente precisa dele hoje em dia para fazer uma ligação e tudo mais. Mas talvez durante a tua área de trabalho, muitos celulares já têm o modo foco. E se o teu não tem, é possível baixar o aplicativo. O que ele faz basicamente? Ele vai deixar só o que é essencial. O que não for essencial tá ali, ó, tá inativo, não vai conseguir usar durante aquele período. Só que tem um porém. É muito importante entender que a gente está condicionado a usar o celular. Está condicionado a ter esse estímulo. Por isso que é interessante dar regalias. Tem o ônus e o bônus. E qual seria o bônus? Eu defino, por exemplo, que eu vou ficar 2 horas naquela área. Depois de 2 horas eu posso me dar o luxo de ficar ali uns 15, 20 minutos mexendo no celular. Olha como ficou melhor. Porque eu fiquei 2 horas empenhados naquela área. Depois eu vou lá e fico 15 minutos mexendo, posto no TikTok, no Instagram, e não vai ter o peso da consciência. Isso porque eu estou conciliando o que eu quero e o que eu preciso fazer. Entende? Basicamente a gente está aplicando uma técnica Pomodoro aqui mais adaptada de produtividade. A nossa terceira dica de produtividade tem a ver com delegar tarefas. Não é sair pagando alguém para fazer tudo, é contratar um assistente, logo assim, não. É compreender o valor do teu tempo. Isso porque imagina o seguinte, durante o teu dia tem que limpar o teu carro. Vamos pensar no carro aqui. Esse carro tem que ser limpo. Vamos pensar que eu tenho um hábito de limpar ele. Se eu for limpá-lo, pelo menos aquilo vai consumir 1 hora do meu tempo. Isso pode fazer com que eu não seja produtivo em outras áreas. Será então que não é mais interessante eu falar com a empresa responsável, pagar para ela buscar o meu carro, ir lá, limpar, higienizar e depois só me entregar enquanto eu estou fazendo outra coisa? Por isso é importante considerar o quanto que tu produz também. Porque se tu vai ficar pagando os outros e a tua renda é limitada, também não vale a pena. O que a gente quer fazer aqui é entender como que eu posso usar e usufruir do meu tempo para fazer o que é mais importante. Por isso eu tenho que estabelecer uma ordem de prioridade logo no início do dia. Quais tarefas são essenciais e quais tarefas eu posso botar no meu segundo plano? Eu posso ir fazendo de acordo enquanto outras têm que ser feitas logo. Por exemplo, ir na academia é uma tarefa que deve ser realizada. Ir na academia, correr ou fazer algum exercício físico, certo? Então é legal colocar, se possível, essa tarefa logo no início do dia. Como a primeira, gastar a tua primeira decisão no início. Colocar a tua roupa de treino e ir para academia. Fiz meu exercício. Normalmente é uma área muito difícil. E logo de cara o que eu posso fazer e ter feito no dia anterior é ter deixado marmitas, lanches prontos. Assim, quando eu voltar da academia, o que eu vou fazer vai ser consumir uma dessas marmitas. Do trabalho eu posso levar uma delas. Entende como o processo vai se tornando muito mais simples com isso? De cara eu já consegui tirar 2 coisas, que seria, por exemplo, ir na academia e depois cuidado com a saúde. A leitura eu posso implementá-la através de vários meios que tem hoje em dia, principalmente o meio digital, que é o Kindle, por exemplo, e eu não estou sendo nada pago por isso. Mas o Kindle já é uma opção muito bacana para ter consigo várias opções de leitura, ou então tirar pelo menos 15 minutos do teu dia. 15 minutos que eu vou botar o celular no modo avião e eu vou ler. 15 minutos, ou começa com 5 minutos e assim vai desenvolvendo ao longo do tempo. O nosso quarto ponto, como a gente falou lá no início, que é o planejamento financeiro, é muito importante. Por quê? Se eu começo a entender as ordens de prioridade, eu também começo a entender o que eu quero e o que eu preciso. Por isso eu começo a fazer essas perguntas. Tem problema com o teu cartão de crédito? Começa a usar o dinheiro. E aí tu vai perceber que, na maior parte das vezes, a gente não tem. Porque vai usando crédito. Por isso talvez não vai gastar, certo? Claro que tem coisas que são essenciais, mas tem coisas que talvez você não precisa, você só quer aquilo.
porque olhou um comercial, olhou uma propaganda e ficou tentado a comprar. Tem uma grande diferença. E outro ponto bem legal, para quem tem um controle, para quem tem um certo descontrole em relação ao dinheiro e também quer ser mais produtivo, comece a usar dinheiro físico. Isso porque quando tiver uma nota de 100 reais e vai pagar alguma coisa de 20 e começa a ver aquele de 100 reais se diluindo, entende? É meio dolorido. Por isso que a produtividade ela é algo que a gente vai trabalhando ela. Ninguém é tão produtivo assim, uma máquina de produtividade. Eu mesmo não sou. Só que a gente tem que entender qual que é a nossa ordem de prioridade e ter sempre a clareza da meta, o objetivo que eu tenho, aonde eu quero chegar. Porque isso vai sempre te incentivar para se reanimar e continuar com aquelas atitudes, com aquelas tarefas que vai fazer para chegar naquele resultado. Tá bom? Esse foi o vídeo. Eu espero ter agregado valor ao teu tempo e até o próximo.